Olá, olá. Vamos mais uma terça-feira. Boa noite. Boa noite. Mais um estudo. Hoje nós vamos falar... Por que meu negócio já está no versículo 11 aqui, meu Deus? Peraí. Aqui, Mateus capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 21. Por quê? Porque na última aula nós falamos sobre o capítulo 17, 18 e 19. E 20, eu pedi para ler, né? Quem leu? Seria bom ler para depois entender, porque fala muito sobre o reino dos céus. Né? Nós falamos sobre o reino dos céus. Você assistiu? Eu comecei a assistir. Depois você assiste. Tá no YouTube aí, quem não assistiu, assista, porque é importante. E agora nós vamos continuar no capítulo 21, onde esse capítulo 21 ele é muito interessante, porque ele aborda diversos temas e é um capítulo bem importante para a gente entender o Messias. Entender, olha essa cena lá da capa, ó. Jesus entrando num jumentinho na cidade de Jerusalém sendo aclamado, né? E aí o povo fala assim, uma frase bem famosa, nós vamos até estudar ela hoje, Hosana. Hosana, o que é Hosana? Né? Já ouviu falar isso aí, Hosana? Eu Já conheci uma menina chamada. Né? Tem gente que pensa que Hosana é Maria, né, que fica no céu. Já viu falar? já vi falar muitas vezes, né? Hosana nas alturas. Então, será que é um louvor? Será que isso é uma adoração? O que significa isso? Então nós vamos ver isso hoje, tá? Isso é bem interessante, gera uma confusão danada. Então olha só, Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho, já estava profetizado isso, que o Messias teria que cumprir essa profecia. Lá no livro de Zacarias 9... Verdade, esquecemos de orar. Oração. Bom, então vamos orar, esquecemos a nossa oração. Vamos orar. Acompanhe a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor nessa noite para meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nosso coração, para que essa palavra dê frutos em nossa vida. Oh Deus, muito obrigado pela oportunidade de cada dia mais meditarmos na Tua lei, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, e que essa palavra, Senhor, possa nos moldar, que ela possa nos edificar e que a gente possa continuar sendo tratados e aperfeiçoados através dela. Em nome de Yeshua nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, olha só, o fato de Jesus ter entrado na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, isso já estava profetizado. O Messias tinha que fazer isso. Inclusive, muitos judeus no dia de hoje que não creem que Jesus era o Messias, quando a gente mostra essa profecia de Zacarias 9, mas o rabino tal é o Messias, o rabino tal é o Messias. Tá, mas o Messias vai vir. Não, tudo bem, vai vir. Mas ele vai entrar em Jerusalém no jumentinho? Nos dias de hoje? Não vai, né? E aí não bate. Agora ele vai vir em glória, né? Agora ele vai vir em glória. Assim, 2 períodos, né? Ele veio, como a gente fala, como filho de José, Yeshua Ben Yosef, e agora ele vai voltar como Ben Davi, o filho de Davi, com poder e glória. Mas na primeira vinda dele, ele veio como um servo sofredor, humilde, pobrezinho, entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentinho, e isso estava profetizado lá em Zacarias 9. Olha só, vamos ler lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha só, vem aí o teu rei, montado num jumento. Isso está em Zacarias 9:9. Zacarias viu, ele profetizou que o rei iria entrar em Jerusalém montado no jumentinho. E isso se cumpriu em Mateus capítulo 21, quando Jesus entra, olha lá, entra com o jumentinho na cidade. Legal, né? Então cumpriu essa profecia. Então a entrada triunfal em Jerusalém, olha só, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9. Né? A multidão o recebe como rei, clamando,
Vamos ler Mateus capítulo 21, logo nos primeiros versículos. Cris, você pode ler pra gente? Peraí, deixa só a Beth abrir. Mateus Foi? fica lá atrás, né? Mateus 21. Isso, aí, 21. Aí esse é Mateus, 21. Vai lá no 21. Isso. 12. Isso aí, pode ler, Cris. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que De diz: Zacarias. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pronto, olha só. A gente vê muito isso, né? Na igreja Essa frase é católica. muito famosa, né? Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. O que é isso? Então nós vamos fazer um estudo sobre isso. O que é o Hosana? Olha, no hebraico está escrito assim, ó. Oshiana de vermelho ali, ó. Oshiana leben Davi, Baru rabá beshem Adonai. Significa, salva-nos, por favor, salva-nos agora, filho de Davi. Ah, então é isso que significa. Hosana, na verdade, é Oshana. Olha lá, ó. Roshana, são duas palavras diferentes. Oshana significa Oshan, Yeshua, né, vem de salvar. Tá vendo? Tá vendo como é que parece? Yeshua, Oshana, é por causa da mesma raiz. Né? No hebraico tem a raiz, que são geralmente são 3 letras no hebraico, que ela tem o mesmo sentido. Pode ser palavras diferentes, mas ela tem o mesmo caminho ali, chama raiz. Então, a raiz é salva-nos. Salva-nos agora, por favor, filho de Davi. Estavam clamando e não estava louvando, como o pessoal pensa, de hosana nas alturas. Tipo assim, mas como A assim? gente acha que é. Exaltando, não é exaltando. A palavra é salva-nos. Salva-nos agora, filho de Davi. Eles estavam clamando. Olha só o Salmo 118, 25. Eu coloquei pequenininho aí, ó. Tá escrito assim, ó. Ana Roshiana. Por favor, ó Senhor, salva-nos agora. A mesma palavra. Roshiana. Salva-nos agora. Né? Então, mas esse texto, por que está escrito aqui então? Está escrito aqui de uma forma que dá a entender que é louvor. Né? Dá a entender que se você ler aí, você vai falar assim, não, hosana nas alturas. Mas se hosana é salva-nos, como salva-nos nas alturas? Hosana nas alturas? Fica estranho, né? Não soa bem. Eu fiz uma análise mais profunda a respeito disso aí hoje e vamos entender isso um pouquinho melhor. E realmente é bem complicado isso aí. Olha só, na tradição da Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, o cristianismo em geral, hosana
passou a ser usado não só como um pedido, mas como louvor. Um pouco como aleluia, né? Hosana. Não mais apenas salva-nos, mas também glória a Deus ou exaltado seja, tipo assim, dá o sentido de justamente de adoração, né? De exaltação. Então a frase, ó, Hosana nas alturas, na missa, significa louvado seja nas alturas. Ou glória a Deus nas alturas. Isso na Igreja Católica tem esse significado. Mas como a gente viu, no hebraico, o original, inclusive pegando a mesma palavra como referência de outro texto, é salva-nos agora, filhos de Davi. E você falou aí da Igreja Católica, como que é? Sim, olha lá. Eles o quê? No sentido de louvor, de exaltação. Olha lá, ó, glória a Deus nas alturas, é como se fosse isso. Exaltado seja nas alturas. Né? Então, hosana nas alturas na missa, louvado seja nas alturas. Né? Dá a entender de um louvor. Na evangélica também, eles falam também Hosana? Também? Não fala muito, não. Mas ele falou Não. que chega em geral? Mas assim, a Igreja Católica fala mais, né? Do que a igreja nas evangélicas. Esse termo hosana. Ela tá lembrando realmente esse louvor específico, porque não é muito... Tem alguns louvores, né? De Hosana, Hosana, nosso Deus. É o cantor. Não é esse que ela falou, não. Mas tem essa também, né? Isso, tem essa também. Cheio de Hosana, né? Mas na verdade significa Oxaná. E no hebraico, não, na religião judaica? No hebraico. No hebraico. No hebraico. Na época de Jesus, ali lá em Israel, eles falavam hebraico. Então, quando eles falavam essa palavra em hebraico, Oxana, eles estão falando salva-nos. É como se tivesse mudado um pouquinho o sentido. O pessoal estava Exatamente. pedindo para que o Salvador estava chegando, né? Então, quer dizer, o pessoal deu tipo assim, a glória que ele merecia, porque colocaram ramos, Eles estavam né? pedindo para salvar caminho, eles. Mas eles não estavam assim, glorificado seja não. O pessoal, esse Hosana É um aí tá clamor, querendo é um dizer pedido. assim, salva no Senhor. Então, primeiro eles deram a glória, mas na verdade o Hosana significa pedido mesmo. Então vamos lá no versículo 11. Olha só. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo, né? No Beit HaMikdash, lá no templo, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pomba, e disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Olha isso. Eu já vi no filme. Ele chega lá bravo, derrubando, né, quebrando, e ele vai e fala isso aí, olha só. Fazendo comércio. Então você vê que no versículo 11 aqui já está em outro assunto. Já mudou outro assunto, tá vendo? Então o capítulo 21, ele vem tratar de vários assuntos, tá? Vários assuntos interessantes. Então, do Oxana, tem uma coisa interessante aqui também, que você vê que a gente vê que ele estava com ramos nas mãos. Existem teólogos que falam que esses ramos eram simplesmente ramos porque pegaram o ramo para dar honra, né? Para exaltar a pessoa que está chegando, tudo mais. Agora, existem teólogos que falam que ele estava na festa de Sukkot, onde eles já dos judeus a gente faz os lulavs, a gente pega lá a rama, né? Faz ali e fica movendo, chama lulav. Não vou entrar em detalhe agora não. Então, poderia ser uma festa de Sukkot ou a festa de Pessa. O fato é que ali era uma festa bíblica. Tá? Mas por que pensa? Porque estava chegando a época de Pessa. Existem algumas festas... Você for ficar perto de Pessa? Não fica perto de Pessa. Então, esse é o problema. Alguns teólogos falam que esse episódio aconteceu poucos dias antes dele morrer, que foi em Pessa, né? E alguns teólogos que falam que não. Que aqui, por exemplo, quando fala que ele saiu da cidade, não fala quanto tempo que ele ficou na cidade, depois volta, dá a entender que foi rápido. Mas alguns teólogos falam que isso pode ter passado vários meses entre um versículo e outro, e que aí seria Sukkot e não Pessa.
E um dos motivos deles falarem Oxana. Oxaná, Oxaná. Porque justamente na festa de Sukkot, na literatura judaica, eles clamam Oxaná. Tá? Então, existem duas possibilidades. Dali ele já está numa festa bíblica, na festa de Sukkot, a festa das cabanas. Né? Muito interessante isso. Bom, ficou alguma dúvida com relação aqui a esse Osana? Agora, olha para... Só é muito detalhe, né? Olha só. Se Oxaná é a palavra em hebraico, vou traduzir para o português, significa salva-nos agora. No hebraico. Salva-nos agora. Por que está escrito Osana? Por que eles não colocaram a tradução? Não está escrito nem em hebraico e nem no português. Fizeram... A transliteração. Por exemplo, se eu for escrever Adonai. Adonai existe no português? Não, mas eu posso escrever Adonai. Adonai, eu vou ler Adonai. Mas não é o hebraico e nem é o português. É a palavra Osana. Mas Adonai nem em hebraico, não? Não, sim, mas eu posso escrever Adonai em hebraico. Mas Osana, não. Osana, da forma que está aqui na Bíblia, é a transliteração de Oxaná. Tipo, como se fosse transliterado. Do hebraico para... Do hebraico, como que eu leio? Como que eu leio essa palavra? Chama transliteração. Por exemplo, eu vou escrever... Vou escrever Shalom. Tá? Como que era Shalom no hebraico? Shim, tem as letras hebraicas, né? Igual a letrinha hebraica lá, ó. Essas de cima, as mais difíceis. Isso. Né? Então, mas eu posso escrever S-H-A-L-O-M. Aquele jeito que a gente Shalom. escreve no grupo, por exemplo, Shalom, é o transliterado. Transliterado. Eu estou escrevendo o som como que eu leio. Só som. Na verdade, aquela palavra Shalom ali, daquele, não existe. Não é nem Tipo hebraico, nem... letrinha. Se eu ela é escrever só S-H-A-L-O-M, Shalom não existe. Porque o Shalom mesmo escreve daquele Escreve jeito. daquele jeito lá, ó. Para hebraico, não. Isso. Então, o os... Esse aqui é transliterado. Vê se tá te chamando. Pode ir lá, Então, o que fica acontece? lá. Quando eu escrevo Osana, é a transliteração de Oxaná. Entendeu? Tentaram fazer uma transliteração. Então, essa palavra nem existe. Tá? Enfim, vamos passar para o próximo tema. O próximo tema, no versículo 11, é a minha casa. Olha só, é a repreensão de Jesus aí. Jesus aí chega quebrando tudo, né? Por quê? Porque o templo ali estava mais preocupado com o comércio. Estava mais preocupado, em vez de adorar a Deus, em vez de fazer a coisa com o coração, né? Ele estava mais preocupado com o dinheiro. É o que está acontecendo. Agora Exatamente. Exatamente isso. Né? acontecendo. E Jesus, quando ele fala, todas as vezes que Jesus fala, praticamente ele cita uma coisa da Torá. Ele cita profetas, Nataná, ele cita as escrituras. Olha só, a minha casa será chamada casa de oração. Olha lá, ele fala que está escrito, ó. Está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Mas está escrito aonde? Lá no livro de Isaías 56. Mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Isso aqui também. Está escrito também. Olha só que legal. Casa de oração. Isaías 56, 7. Ó, olha o que está escrito lá em Isaías 56, 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Covil de ladrões, ele cita Jeremias 7, 11. Será porventura essa casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos? Tá vendo? Então ele está falando, toda vez que Jesus fala assim, ó, ele está falando com autoridade, embasado em cima de alguma profecia, embasado de alguma lei da Torá, das Escrituras. Muita gente pensa, por exemplo, assim, Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparaste?
Que tirou isso da cabeça dele? Não, ele está citando Salmo 22. Leia aí Salmo 22, no comecinho do versículo. Ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala até em aramaico. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Tá vendo? Ele está citando o Salmo 22. Ele está na cruz ali, Aí ele começou a falar. custando Mas ele falou, aí o pessoal pensa que Deus, o Pai, abandonou Jesus na cruz. Tem nada disso, ele está citando o Salmo 22. Então, são uns negócios muito interessantes para a gente poder analisar, que o pessoal pensa que Jesus tirava as coisas, às vezes, do vento, assim, não. Ele está casando o ensinamento dele com base nas Escrituras. Né? Olha só, Mateus 21, do 14 ao 16. Vamos continuar no 21 aí, ó. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou, né? Vendo então os príncipes, sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus disse, sim, nunca lestes? Aí ele vai e cita de novo, pela boca dos meninos e das crianças do peito, tiraste o perfeito louvor. Aí essa parte me chamou a atenção. Porque dá a entender, então, que Exatamente. Louvor, né? Aí essa parte me chamou a atenção. Pô, mas você que não acabou de falar que é salva-nos, mas aqui está escrito louvor. Então o pessoal está certo. Vamos lá, vamos analisar isso. Olha só, o que o menininho está falando ali, ó. Vamos voltar. Quando Jesus estava entrando na cidade, tinha uma multidão gritando, Oxaná, Oxaná, Leben Davi, Baú Rabá Adonai, Bechem Adonai, e gritava isso. Ficava gritando. O que o menininho está gritando lá no templo? Jesus estava lá no templo já, ele já tinha entrado, já estava no templo, e tinha crianças gritando a mesma coisa. Só que aqui está colocando, Hosana ao filho de Davi. Então, a tradução aqui, ó, tá errada. O que o menininho estava gritando é justamente o que o povo estava gritando lá. Você está entendendo? Tava todo mundo gritando. O que estava todo mundo gritando? Isso aqui, ó. Salva-me, Vandé. Oxaná leben Davi. Oxaná leben Davi. Oxaná leben Davi. Aí tava todo mundo gritando isso. Aí Jesus entra. Aí aparece crianças gritando o quê? Oxaná leben Davi. A Elisa tá querendo colocar o livro dela na escala. Olha lá, ó. E disseram-lhes, ouve que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas do peito tiraste o perfeito louvor? Aí vamos ver essa palavra louvor. Lembra que eu acabei de falar que toda vez que Jesus replica, toda vez que Jesus fala alguma coisa com o fariseu ali, no caso ele está falando aí, Jesus também está citando alguma coisa das Escrituras. O que ele está citando aí? Ele está citando, ó, Salmos 8:2. Olha o que está escrito lá em Salmos 8:2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força. Vou voltar. Olha só. Versículo 16. Vamos voltar no 15. Jesus, vamos voltar mais ainda. Jesus está entrando na cidade, presta atenção. Jesus está entrando na cidade, todo mundo com raminho na mão, gritando, Oxaná leben Davi, salva-nos, filho de Davi. Aí Jesus entra no templo, está conversando com, olha lá, curou os cegos, curou os coxos, ali ó, curou. Aí o 15, os principais do sacerdote vendo, menininhos passando no templo, gritando a mesma coisa que o povo estava gritando lá fora. Oxaná leben Davi.
né? Então essa tradução aí, ó, ao filho de Davi, tá errada. É Oxaná, igual tá escrito aqui, ó. Oxaná le ben Davi. Indignaram-se. Aí ele vai e pergunta assim, ó, ele testa Jesus, ó. Ouve o que esses dizem? E Jesus respondeu, sim. E você nunca leu? Aí ele está citando o quê? Ó, leste? Agora ele vai citar alguma coisa das escrituras. Porque ele fala assim, ó, você nunca leu? Você está falando assim, você nunca leu? Leu o quê? Das escrituras, alguma coisa nas escrituras. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Então isso aqui tem que estar escrito em algum lugar. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E isso tem que estar escrito em algum lugar, porque Jesus pergunta, você nunca leu isso? Aí eu fiz uma busca e isso não está escrito em lugar nenhum. Você pode entrar no Google aí, pesquisar onde está escrito isso aí na Taná. Torá, profeta, não está escrito. O que mais chegou perto é Salmos 8, 2. Olha lá. Na boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Então Jesus está citando Salmos 8, 2. Tá? Mipim olelim, vainquim e sadetá os. Os é força. Força. Agora olha como que casa uma coisa com a outra. Ele está falando de salva-nos. A criancinha, o menino que estava passando gritando lá, estava pedindo ajuda. Salva-nos. Aí ele vai e cita assim, ó, da boca das crianças do que mama, tu suscitaste força. Olha como é que casa as coisas. Então Jesus está citando Salmo 8. O que ele está querendo dizer isso? Ó, força. O poder divino se manifesta por meio dos humildes como o clamor infantil. É como se Jesus estivesse falando para ele assim, o clamor dele, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo salva-nos, filho de Davi. Aí é como se Jesus estivesse falando para ele assim, ó, o clamor das crianças tem força. Só que foi traduzido pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. A tradução. Totalmente errada essa tradução, tirou totalmente o contexto da coisa. O que tem a ver louvor com Oxaná Leben Davi, Baruch Rabá Adonai Beshem Adonai, que é o que o povo estava gritando lá fora? Então isso não é um louvor? Não é um louvor? Não é louvor. Não é louvor, é um clamor. Um clamor? É um clamor, salva-nos. Salva-nos, filho de Davi. Aí Jesus vai e cita, aí passa um menininho gritando a mesma coisa, e Jesus vai aí ele vai falar assim com Jesus assim, ó, tá vendo? Ele fala assim, tô vendo. Você nunca leu não? Que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, aí o que fala lá, ó, o texto que Jesus está citando? Suscitaste força? Tipo assim, é como se Jesus estivesse falando assim, O poder de Deus. O clamor da oração dele, da súplica dele, tem força. O poder divino se manifesta através do clamor de uma criança, ainda que ela mama. É isso que é o texto. Então, na verdade, quando você fala Hosana, na verdade é o sentido. É só você entender que você não está ali louvando, você está ali pedindo a força de Deus. Pedindo ajuda. A ajuda dele. Pedindo Igual sobre a colocou, sua vida. salva-me, né? Salva-nos. Hosana significa salva-nos. Na verdade, não é Hosana, né? É Oxana. Significa salva-nos. Olha isso, como que Jesus cita o Salmo 8 e a palavra os é força, mas foi traduzido aqui como louvor. Ó. Né? Então, infelizmente falando, nós hoje, essa Bíblia aqui que está aqui no português, ela passou do hebraico, passou para o aramaico, passou para o latim, passou para o grego, passou para depois chegar aqui no português, então acaba que muda alguma coisa.
E aí acaba que para a gente pegar o verdadeiro sentido da coisa, às vezes a gente precisa voltar no hebraico, que a gente consegue resgatar o que realmente Jesus estava falando. Então Jesus estava falando, da boca da criança, dela, suscita, Deus ouve o clamor da criança. É isso que Jesus estava dizendo. Sempre a gente fala, Porque né, ele que cita... clama, a criança clamando, né? É isso que Jesus está falando. Tá? Porque ele cita Salmos 8:2. Nenhum outro lugar das Escrituras você vai ver isso aí, ó. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então tem coisa errada, né? Porque se Jesus falou, você não leu, não? Então tem que estar escrito. Eu achei que a gente fosse achar. Né? E não tem. Então ele cita Salmos 8:2. Então isso aí é outro assunto de Mateus capítulo 21. Né? Agora, olha só, o versículo 19. Pode ler, Cris, do 19 ao 21. Agora já vai falar da figueira. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, lhes disse, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha só. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Exatamente, olha só. Agora, o 19, ele já mudou de assunto de novo. Porque aí Jesus sai, né? E ele está indo para o caminho e vê uma figueira. E a figueira está sem fruto nenhum, porque ele estava com fome. Ele estava com fome. Deixa eu ver se aqui, aquela parte que fala que estava com fome. Então a parte que ele fala Não, que ele isso estava com é a fome. primeira, na verdade você falou para ler do 19, mas o 18 Ah, fala, tá, e então de é manhã, isso. voltando para a cidade, teve fome. Exatamente, ele estava com fome. No caminho ele viu uma figueira, porém não tinha fruto. A figueira estava sem fruto. Ele vai... Você vai morrer. Ele vai... Aí Jesus Joga uma fala, praga nela lá e ela seca. Olha lá, ó. Exatamente, olha lá. Não achou somente, só achou folha nela. E disse, ó, aqui que Jesus fala para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E para sempre. E a figueira secou imediatamente. Mas ele fez isso por quê? Exatamente. Vamos estudar isso. Por que Jesus fez isso? Por que você acha que Jesus fez isso? Não sei. Sim. Por que, Gleice? Eu acho que ele queria ensinar algo. Exatamente, ele queria ensinar algo. Olha só, a árvore, ela tem que produzir frutos. A árvore boa dá bons frutos. A figueira é uma árvore boa, não é? Dá fruto, figo. A figueira, muitas vezes nas escrituras, é comparada à própria Israel. É uma árvore boa. Porém, ela não tinha fruto. Então não adiantava. Mas estava fora da época. Mas ele deixou uma mensagem aqui, ó. A árvore tem que produzir fruto. Sabe quem é essa árvore? Nós. Nós temos que produzir fruto. A árvore que não produz fruto, será feito o que com ela? Secar. Tá lá, ó. Vai secar imediatamente. Será cortada e jogada onde? No fogo. Tá escrito isso na escritura. Né? Então a nossa vida, ó, esse conhecimento que a gente está estudando aqui, ó, tem que produzir fruto. Porque se não produzir fruto, a fé morre, seca. Sabia disso? O crente é muito perigoso quando a gente começa a estudar muito a Bíblia, que você vai aprendendo, você vai enchendo, você está se enchendo. Tudo. Chega uma hora que se você não passar esse conhecimento para frente, você esfria. É verdade, você fica na igreja lá, escutando, só se enchendo. Só se enchendo. Vai chegar uma hora que você fala assim, pô, já sei tudo. Vou ficar indo na igreja pra quê? Então, tipo assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você não produzir fruto, morre espiritualmente. Por isso que eu prego aqui em casa para as meninas, sabe, gente? Né? Não, é verdade. Então, esse conhecimento que você está aprendendo, você tem que passar para frente.
é uma forma de produzir fruto, tá? Tem outras formas também de produzir fruto. Uma ajuda social, Mas também uma pessoa que visita tem a um enfermo. filho, né? Ou não é não é nesse sentido? O quê? Como assim? Ter filho, né? Um Não, dá fruto. Não. frutos, fala Espirituais. Assim, na obra, fruto bom. da obra de Deus. Você fazer Espirituais. um bem a uma pessoa, Entendi. você falar do amor de Deus, da palavra. Você fazer uma obra social, ajudar uma pessoa que precisa, andar você fazer alguns... conforme, né, o ensinado. Então é esse fruto que fala. São os frutos. Testemunho. Então o que aconteceu aqui? A figueira, Jesus chegou perto da figueira e ela estava sem fruto. Vai ser assim, Jesus vai chegar perto da gente e falar assim, ó, Não fez nada. e aí, o que você tem para apresentar? Ah, não tem fruto nenhum não. E aí é só você e Deus, meu filho. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feita a figueira, mas você vai falar à montanha, ergue-te daqui e vai para o mar. E assim ela vai. Né? A fé. Já ouviu falar que a fé move montanhas? Então, olha só Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Olha só como que Jesus ensina com a parábola da figueira também. Mesma figueira, tá? Olha como que a figueira ela é usada para poder ensinar. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar nela fruto, não achou o fruto. Porque disse ao avicultor, 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Está ali à toa. E ele respondeu, Senhor, deixe ainda esse ano, até que eu cave ao redor dela e ponha adubo. Se vier dar fruto, bem está. Se não, cortá-las. É o mesmo ensinamento da figueira que Jesus olhou para ela, viu que ela não tinha fruto. Ela nesse morreu. caso aí tá dando mais explicado. Eu venho há 3 anos. Então, assim, Ele não chegou. A oportunidade, né? Mas se não vier dar fruto, Aí vai cortar. cortar lá, só Lucas 13, 6 a 9. É a parábola da figueira. A figueira, ela é muito... E não falou, né? Então, sem curiosidade. Hã? Se deu fruto ou não. Ah, tá, exatamente. Aí ele termina. É só uma parábola, né? Peraí, que vai Uma parábola que as parábolas trazem esses ensinamentos. Esses ensinamentos da mensagem principal, né? Que a figueira, ela tem que dar fruto. eu entendo como isso aí mesmo. Se a gente não der fruto, é como se quando a gente for chegar lá no julgamento, é como se fosse assim, você não produziu fruto, será que a gente, né? Vai ser Exatamente. perguntado isso, né? O que a gente produziu, o que a gente fez. A salvação é pela fé. É pela fé? É. Mas quem tem fé produz fruto. Nós já vimos isso. Dei esse exemplo essa semana lá na igreja. Nós temos um grupo do Ministério Infantil e tem uma pessoa lá dessa equipe que já tem um tempo que ela não dá frutos. Quer dizer, ela não ajuda com nada, só tá lá no grupo. E aconteceu que a gente entrou no assunto lá e ela não concordou e ela saiu do grupo. Aí alguns falaram, não, Luiz, que cabeça não, você lembra do inimigo e tal. Eu pensei, gente, você não é nada mais nada menos que Deus, você não é só seu Deus. E eu fico sem graça de chegar na pessoa e pedir pra pessoa sair do grupo e falar que eu vou tirar. Ou até do ministério, mas o Senhor dá um jeito de tirar. Ele tira. Aí eu falei assim, gente, a árvore que não dá frutos, Deus corta. Então, Corta. Deus cortou porque não dando fruto. Então, Exatamente. O crente em Jesus, ele precisa como produzir ela não tava obras. ajudando com o ministério, tava ali só observando e tal, né? Deus deu um jeito de Isso é um perigo, porque às vezes Porque a pessoa morre espiritualmente, literalmente. Olha só a figueira. Você já ouviu falar que Adão e Eva, da fruta? A fruta, muita gente fala que é uma maçã. Você sabia que está mais para uma figueira, para um figo, do que para maçã?
Pode ser o figo, tá? Por que a gente acha que pode ser o figo? Porque logo quando eles verem que eles estão nus, ele pega a folha da árvore e faz roupa. E que árvore que pega a folha? Da figueira. Olha lá, Gênesis 3:7. Ontem eu tinha te perguntado qual era a fruta que a Eva comeu. Não, ninguém sabe. Então, mas você falou que provavelmente não era nenhuma fruta que a gente come hoje. Tipo assim, Não, você não tinha falei falado isso não. você. Falei que não é uma maçã, né? O pessoal fala Mas ninguém sabe qual fruta foi. Foi, ninguém sabe. Mas tem grandes indícios de ser um figo. Por quê? Porque, olha lá, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Aí o que eles fizeram? Ó? Cozeram folhas da figueira e fizeram para si cintas. Olha que interessante. Porque senão eu tinha pegado folha da maçã. É, né? Senão ia ser da macieira, né? A gente repara, né? Hã? Eu acredito que a Eva fez a gente agora cometer pecado, ter negócio de ir pro inferno e tal, a gente morre só por causa de um filho. Pois é, pode ser um figo. Olha só, que interessante o versículo 22 agora. E tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Aí, isso me chamou um pouco de atenção também. Inclusive, nós já estudamos aqui como que Jesus ensinou para a gente orar. Como que eu devo orar? Tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Tá bom, mas como que eu devo orar? Será que Jesus ensinou a orar para eles? Senhor Jesus, me dê isso. Não. Vamos ver na Bíblia, porque isso aí já dá muita confusão. Você pede ao Pai, em nome de Jesus. Esse é o ensinamento do próprio Jesus. Vamos ver? Olha só João 16, 23. Olha só o que está escrito lá. Ó. Tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Então, você está pedindo para quem? Ao Pai, em nome dele. Em nome de Jesus, Ele vos dará. É assim que a gente deve orar. Porque, às vezes, a gente ora para o próprio Jesus. Né? Senhor Jesus, faz isso por mim, faz isso por mim. Mas o próprio Jesus ensinou que eu devo orar ao Pai no nome dele. Vamos ver outro texto? Mateus 6:6. Isso é o próprio Jesus ensinando. Quando você orar, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. Quando orardes, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. Né? Quem é o Pai? Vamos ver. Qual a oração mais famosa que Jesus ensinou a gente a orar? Porque chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, ensina-nos a orar. E ele vai e fala. Quando você for orar, você vai orar assim. Pai nosso, que estais no céu. Então, quem é esse Pai? Será que é Jesus ou será que é o Pai dele? É o pai dele. Vamos ver, porque a gente confunde isso. Então, olha só. Quem é o Pai? João 20:17 vai falar quem é o Pai. O próprio Jesus aqui, ó. Lá em João 20:17, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, tinha ficado 40 dias aqui na terra aparecendo para um, para outro, para um, para outro. E no Monte das Oliveiras, ele ascende ao céu. E esse é o texto. Quando ele estava para subir, ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Olha isso. Isso dá uma confusão nos dias de hoje tremenda. Porque principalmente nos meios cristãos, a gente pensa que Jesus... existe o Pai, existe Jesus e existe o Espírito Santo.
Existe. São 3. Ó, Pai, Filho, E Espírito Santo. Espírito Santo. Aparentemente são 3, né? Mas existe uma hierarquia entre eles. O conceito de trindade fala que são 3 em um fundido no mesmo patamar. E isso é errado. Porque olha o que Jesus está falando aí. Eu subo para o meu Pai, o vosso Pai. Eu subo para o meu Deus. Jesus está chamando o Pai dele de Deus. Eu subo para o meu Deus e o vosso Deus. Então existe uma hierarquia entre o Pai e o Filho. Ah, mas e o Espírito Santo? Ele é o próprio Pai. Ele é o Espírito do próprio Eterno. Então não são 3, são 2. O Pai Na verdade, e o porque Filho. eu entendi, assim, Espírito de Deus. Mas eu nunca ouvi ninguém falar Espírito de Jesus. Exatamente, porque Jesus hoje, ele é carne mesmo, né? Ele está encarnado mesmo. Agora o Pai, ele é Espírito. O Pai, o Yud Rei Vav Rei, o Santo Todo-Poderoso, o Criador de tudo, a gente, até a mente da gente é limitada para definir a grandeza de Deus. Ele é Espírito. E lá no céu ele é Espírito também? Ele é Espírito. O Pai. Eu nunca pensei nisso. Esse, Eu mentalizo ele, muita gente também, né? Mentaliza ele em corpo. Né? Ele é Espírito. Como Jesus. ele é Espírito. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus afirma que o Pai, ele é Espírito. Só que é um Espírito tão grande, que para o universo ser criado, ele teve que se retrair para dar espaço para criar o universo. Entendeu? E o Pai, ele é maior do que Jesus. E Jesus... Porque ele criou Jesus. Sim, exatamente. Ele é o Deus Jesus, criador, né? Ele é o Deus todo. Jesus fala isso, que Jesus veio dele. E o Espírito Santo é o próprio Espírito do Eterno. Ele é o sopro do Ruach. Ele é o sopro Quando eles falam que o do... Espírito Santo que leva nossas orações até o Pai, é o Espírito. É o Espírito, Não sei se ele é o próprio Pai. ele é o próprio Pai. Mas ele é o... Leva até ele. É como se fosse assim um vento, sabe? É o Espírito dele. Na verdade, tipo assim, ó, Espírito Santo é em português. No hebraico ele chamava Ruach HaElohim. Espírito do Santo. Esse Ra é do. Espírito do Santo. Antigamente, até hoje, né? Os judeus eles utilizam um termo para definir Deus, porque o nome dele é impronunciável para a gente não sabe pronunciar. Então tem gente que fala Hashem, que é o nome. Tem gente que fala Kadosh Baruch Hu, o santo e bendito seja ele. A Kadosh Baruch Hu, o santo e bendito seja ele, para não pronunciar o nome dele. Como se a gente Mas não fosse esse... digno de tão grande, né? De tão... Esse Espírito é o sopro dele. Vai. É o próprio Deus, é uma partícula do próprio Deus. Então não é uma terceira pessoa. Tipo assim, tem o Pai, é um. O Pai é um. Aí tem o Filho, é outro. E tem o Espírito Santo, que é outro independente. Isso é errado. Espírito de Deus. É porque as pessoas... Aquela famosa trindade. É isso que eu estou Na verdade, mostrando aqui. Olha o que o próprio Jesus fala. Existe. Eu subo para o meu Pai Na verdade é uma divindade, então. e o vosso Pai. Olha o que Jesus está falando. Eu subo para o meu Deus. Então Jesus tem um Deus e o vosso Deus. Que Jesus ali está admitindo assim, lógico que Deus deu para ele todo o poder, Todo mas o poder. ele está tipo assim, abaixo de Deus. Exatamente. Na hierarquia, Deus Criador, que é o Pai, está acima de Jesus. Exatamente. Então, Jesus tem Todo todo o poder que foi dado. no céu
na terra e embaixo da terra. Todo poder foi dado a ele. Isso é Cristo. Isso é Machia. Cristo é a tradução de Machia. Machia significa o ungido de Deus. Então, quando eu falo assim, Cristo, eu estou falando o ungido de Deus. Certo? Então, o poder que Jesus tem, ele não é independente do poder do Pai. O poder de Jesus vem do Pai. Entende? Isso é o correto. Quer ver? Interessante? Ô Gleice, abre sua Bíblia aí em Atos capítulo 10. Tá depois aí, um tiquinho. Beth, Mateus, Mateus. Marcos, Atos capítulo 10. Lucas, João. Achei. Depois de João, eu pedi qual? Depois de João é Depois Atos, de né? João. Achei. O quê? 10. Atos 10. Aqui, só com o Atos 10 é quando Pedro ele encontra com Cornélio. Desde a partir de qual? Atos 10, 37. 37. Esta palavra, nos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha isso. Olha o que Pedro está falando. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Yud Rei Vav Rei era com ele. Pedro que está falando que Deus era com ele. Então quem é o Pai? Então eu devo orar quem? Quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu Pai, que está em secreto. Ora o Pai em nome de Jesus. Aí Jesus mesmo fala, tudo que você pedirdes ao Pai em meu nome, você receberá. Não foi isso que Jesus falou? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. É assim que a gente deve orar. Agora, olha só. Outro assunto agora. A parábola dos lavradores maus. Mateus 21. Olha como que esse Mateus 21 é grande. Cada hora um assunto diferente. A parábola dos lavradores maus. Mateus 21, 33 a 46. Pode ler. Eu vou ler então. Um homem... Ah não, mas aqui já está só a explicação. A gente precisa ler mesmo. 21, 33. 21, Mateus 21, de 33 a 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos a sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E diz-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Uma coisa para Não, vai lá, Alice. Então, olha só. Olha como que ele volta no assunto do fruto de novo. Ele volta no assunto do fruto de novo. A parábola é o seguinte: tinha uma vinha e ele mandava pessoas para tomar conta da vinha. Só que aí o povo ia lá e matava essa pessoa que ia cuidar da vinha. Aí foi lá e mandou outro. Eles foram lá e mataram de novo. Aí ele foi lá e mandou outro. Foram lá e matou de novo. Aí ele foi lá, vou mandar meu filho. Aí mandou o filho dele. Vai matar de novo. Olha como é que essa história está parecendo com a história de Jesus. Que ia acontecer, ele mesmo está prevendo que ele era esse filho que foi enviado. E será morto, igualzinho a parábola, olha só. Então um homem, representando Deus, planta uma vinha. A vinha representando Israel. É só ler Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 deixa claramente comparando Israel com uma vinha. Então Jesus usa essa parábola da vinha justamente por causa de Isaías 5. Olha isso, até as parábolas que Jesus usa, se é figueira, se é vinho, tudo com base nas escrituras. Então, olha só, ele confia, esse homem, representado por Deus, confia a vinha a lavradores. Quem eram esses lavradores? Os líderes religiosos, os fariseus, saduceus, aqueles que estavam ali no templo, ali, que eram para ser responsáveis pelo serviço religioso, da forma que Deus queria. E ele envia servos. Os servos são os profetas, para colher os frutos. Mas os profetas foram rejeitados e mortos. O que aconteceu com Jeremias? O que aconteceu com Isaías? Foram todos mortos. Das formas mais terríveis. Cerrados ao meio. Os profetas foram rejeitados. E Jesus usa essa parábola contando a própria história de Israel. Aí o lavrador foi lá e matou o profeta. Aí o homem, representando Deus, manda o seu filho. E eles também o matam. Só que aí ele vai e fala. Aí ele mandou, um homem mandou como se fosse... É uma parábola. Tá. O homem mandou seu É uma próprio parábola, filho, não é como se uma Deus mandou literal, seu não. Sim. A parábola dos lavradores maus. Então, o que é uma parábola? É aquela mensagem oculta ali que Jesus está ensinando de uma maneira... Isso, uma historinha, mas onde que eu devo tirar ali a moral da história. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Havia um homem que era dono de uma vinha. Esse homem mandou... tinha lavradores nessa vinha. O que é lavradores? Os que tomam conta. Né? E aí, o que aconteceu? Ele cita essa história e aonde a gente pode fazer que, o homem, o dono da vinha, é Deus. Os lavradores são os líderes religiosos que tinham que tomar conta de Israel, do serviço. Aí, o dono da vinha envia servos para colher os frutos. Só que os lavradores mataram esses servos que foram lá colher os frutos. Aí o dono foi e falou assim, mas eles mataram os meus servos, então eu vou mandar meu filho. Se eu mandar meu filho, quem sabe, né? Só que eles também matam o filho. Jesus está contando essa parábola. Está ali na parábola. Mateus 21, do 33 ao 46. Só que aí Jesus vai e usa uma palavra bem dura aqui,
aonde que ele fala que quem for, se essa pedra cair em cima dele, quem é a pedra? Já falei quem é a pedra aqui, né? Quem é a pedra de esquina? Exatamente. Nós estamos no 21, né? E quem cair sobre essa pedra, é isso? Pode ler, pode ler. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os- Olha isso. Mensagem dura, né? Essa mensagem foi de Deus. De Jesus. Jesus falando com os fariseus lá, em Mateus 21, 33 a 46. E antes Ele fala, cita... portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Então, Olha isso. Deus falando, né? Aqui, quem você vê que- obedecer será dado. Você vê que nesse capítulo 21 ele fala muito de frutos. Olha, ele usou outra parábola aqui, ó, ele usou a figueira. Agora ele está usando a palavra dos lavradores maus. Mas qual é a mensagem principal? Os frutos. Porque ele promete o reino a quem der fruto. Tá? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 21. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até no final aí, né? Quase uma hora de vídeo. Deixa seu like, compartilha, para que você possa ser notificado aí quando a gente lançar novos conteúdos toda terça-feira. Fica com Deus, um abraço, até a próxima.